Olá, seja bem-vindo ao FinTalks Podcast. Hoje estamos a partir do Centro de Conferências Joaquim Chissano, onde está a decorrer a terceira edição da conferência M-Pesa FinTalks. Hoje vai ser uma edição especial, pois na verdade este é o 10º episódio do FinTalks Podcast. Criamos aqui o Podcast Zone, um espaço onde vamos ouvir não só os oradores e painelistas, mas também os convidados que vieram aqui escutar, aprender e refletir nos diferentes temas desta conferência. Hoje vamos tornar a escuta ativa em participação ativa para mostrar que a inclusão financeira é uma jornada que deve ser trilhada em conjunto. O tema da conferência este ano é a inclusão financeira como pilar da transição geracional e do autoemprego sustentável. Por isso, aqui no Podcast Zone, queremos recolher reflexões rápidas sobre como podemos atacar este desafio. Acompanhe-nos, vamos ter aqui diferentes convidados e vamos ter diferentes questões que até vão ser semelhantes, por forma a conseguirmos perceber como diferentes convidados pensam sobre o mesmo tema. Até já! Manuel Soares, como pode a inclusão financeira tornar-se uma jornada partilhada que une gerações, mulheres, jovens para construir um futuro econômico mais forte para Moçambique? Vamos ser diretos, eu tenho mais de 20 anos de experiência na área bancária e o que eu posso dizer é que pensarmos que vamos fazer a inclusão financeira com base em abrir agências por este extenso país que é o nosso Moçambique, isto não vai ser possível. Felizmente, com as novas tecnologias e em parcerias com as telecomunicações, com a Vodacom, a M-Pesa e outras, e com a banca, nós poderemos muito mais rapidamente garantir a inclusão financeira da nossa população, de uma forma mais barata e mais acessível, essencialmente. Isto não é possível ser feito por cada instituição ou empresa per se. Temos que assumir que individualmente isto não vai acontecer e, portanto, as parcerias entre as diversas instituições, o governo, as empresas de telecomunicações, a banca e as fintechs que estão a surgir, acho que vai ser crítico para melhorar a qualidade de vida dos nossos compatriotas, sobretudo nos distritos, para lhes permitir um acesso à informação, porque a inclusão financeira implica também ter informação, terem de forma expedita também acesso à literacia financeira, que é a base de tudo. E é trabalhar com as comunidades. Acho que mais do que pensarmos ir atingir cada um dos nossos compatriotas, se calhar aqueles grupos de poupança que existem, pode ser a forma mais fácil de nós garantirmos essa literacia financeira e trazer essa inclusão financeira. Fantástico. Hoje foi apresentado o novo produto vosso, o Chova, e que acho que é uma forma muito rápida de dar pequenos financiamentos longe, sem muita burocracia e de forma expedita. Fantástico. Falamos aqui agora, num dos painéis da Gabriela Rosales, de diversos desafios que nós temos, de fato, para que esta inclusão financeira seja alcançada. E falamos ali desde eletrificação, torres, acesso, a própria literacia financeira, que culmina inclusive com a deficiência da confiança que a nossa população tem. Então, como acha que nós podemos tornar aquelas histórias que nós vimos ali em mais exemplos de realidades que nós podemos obter a partir deste processo? Eu acho que houve um aspecto que ela referiu logo no início da apresentação dela, que era que tinham obtido o apoio de indivíduos de referência nas zonas e a língua local. Pois. Que, muitas vezes no nosso drama, sobretudo na banca de que eu faço parte, que nós criamos produtos para nível nacional, não levando em consideração as especificidades do nosso país, né?
e que muita gente não fala português sequer. É E verdade. nós vamos para tentar vender serviços financeiros com taxas de juro, depósitos a prazos, com uma terminologia que as pessoas não sabem. Muitas vezes temos de ser simples e dizer, olha, você entrega-me 100, eu vou-lhe devolver 120. Pois. Está implícito ali a taxa de juro, que vai ter um rendimento, mas temos que ser muito mais específicos e dizer o que é que eles têm que devolver. E, sobretudo, a questão da língua. Partilhando a experiência que nós temos há 3 anos, temos nas rádios locais programas de literacia financeira na respectiva língua local. E isso tem tido muito sucesso. Fantástico. As dificuldades, por isso que eu há bocado disse que isso tem que ser em conjunto, tem que ser o governo, os grandes investimentos de infraestruturais partem do governo, temos que arranjar parceiros com soluções, como foi também aqui apresentado num dos painéis, de painéis solares, por Pois. exemplo, tornar acessível, criar programas de financiamento que permitam a população ter acesso a painéis solares, aquele gás que foi ali apresentado, porque isso é claramente uma contribuição e uma mudança da qualidade de vida significativa. E, sobretudo, nós que somos urbanos, temos que sair, se calhar, mais vezes de Maputo e a ver a realidade e desenhar programas com base na realidade Nas necessidades das reais. necessidades locais de cada população, de cada comunidade. Então, Egas, de acordo aqui com a conferência, já falou-se imenso em torno de desafios, em torno da necessidade de empoderamento das mulheres, em torno das dificuldades, barreiras, possíveis soluções, mas tem algum ponto de vista diferente em torno de tudo que foi aqui discutido? Acha que ainda há algum gap que nós não estamos a ver em torno da como fazer, na verdade, esta jornada ser alcançada e este objetivo efetivamente também ser alcançado? Bom, eu vejo que boa parte, pelo menos dos desafios, das barreiras e até das soluções, de facto, foi discutida com alguma profundidade. Provavelmente um elemento que é extremamente diferenciador, exatamente para garantir a eficácia da inclusão financeira, mas sobretudo o seu impacto na inclusão das comunidades, no desenvolvimento sustentável, na inclusão de jovens, mulheres, pessoas desfavorecidas ou grupos vulneráveis. O diferencial, de facto, é assegurar que desses debates surjam consensos sobre ações que determinados atores devem tomar de forma colaborativa, naturalmente. Estou a falar, por exemplo, de instituições que trabalham com as comunidades, o que é que elas devem fazer, qual é o seu papel neste processo de criar confiança na comunidade para que instrumentos financeiros, produtos financeiros possam ser massificados e utilizados. Por outro lado, os próprios bancos e as fintechs, como é que elas podem colaborar e de forma a assegurar que a sua forma tradicional de agir provavelmente pode limitar o acesso, por exemplo, aos serviços financeiros, a certos grupos. Provavelmente haja um nicho que não é preenchido nem pelas fintechs, nem pelas instituições financeiras, provavelmente porque as fintechs, ou pelo menos o dinheiro eletrônico, nos seus diferentes produtos, produtos e serviços financeiros, está mais para a população, por exemplo, de baixa renda. Por exemplo, vimos o lançamento do empurrãozinho, do Chova, que é importante, que é um adiantamento de crédito, que é acessível para qualquer um que tenha um volume de transações mínimo que justifique certos montantes, mas provavelmente, acima disso, poderia-se ver como é que pode-se colaborar com o banco para que, depois de um determinado período de tempo, depois de uma consistência no volume de transações, acima do limite que talvez seja estabelecido por um determinado produto financeiro de uma fintech, como é que se pode ligar, por exemplo, com um banco para ter montantes de financiamento maiores, de um empurrãozinho já para um empurrão, para aproveitar oportunidades de investimento, oportunidades de negócio que possam, de facto, requerer algum tipo de crédito. Então, mais uma vez, como é que a colaboração entre as fintechs e os bancos comerciais, pode alargar o seu escopo de atuação para preencher nichos que provavelmente podem não
se adequar nem, por exemplo, às fintechs e nem aos bancos comerciais, esses últimos por causa da sua formalidade, da sua forma tradicional de agir, como quebrar esses silos e assegurar que uma colaboração possa ter maior efeito em termos de abrangência de grupos, tanto desfavorecidos quanto jovens e quanto mulheres. E, por fim, o regulador, que é uma discussão importante, porque as mudanças têm sido extremamente visíveis, quer dizer, a dinâmica é extraordinária. Nós vemos, por exemplo, agora estamos a falar de uma evolução extraordinária no número de pessoas, por exemplo, que têm uma conta em moeda eletrônica. E como é que o regulador também consegue acompanhar esta dinâmica, de tal sorte que ele próprio estimule a colaboração necessária entre os diferentes atores dentro da inclusão financeira para garantir que se maximize o potencial do impacto que existe em termos de inclusão financeira para beneficiar o desenvolvimento, as comunidades e todos os grupos da sociedade. Fantástico. Na verdade, aqui eu vou devolver uma pergunta para si em torno do como. Sim. Porque, de fato, estas discussões estão realmente rodeadas em torno de desafios, barreiras, dificuldades para que todas estas mudanças aconteçam, mas como é que acha que realmente podemos fazer mais? O que é que acha que pode-se fazer mais? O que é que acha que ainda não foi atacado ou neste momento, quando fala aqui de provavelmente termos um nicho que não está realmente a ser considerado, o que é que acha que está em falta para que este nicho seja considerado? O que é que acha que podemos fazer mais? Eventualmente, que soluções práticas vê que neste momento deveriam ser as cruciais para nós conseguirmos atingir este nicho? Bom, por exemplo, eu vejo alguém que provavelmente queira um financiamento acima do limite ou um adiantamento de crédito acima do limite que os instrumentos financeiros das fintechs disponibilizam, por um lado, mas não tem as formalidades ou não preenche os requisitos todos que lhe permitam ter acesso ao financiamento por parte da banca comercial. Quer dizer, então tens um grupo aqui no meio que quer montantes acima, mas ao mesmo tempo não tem acesso ao crédito formal por causa das limitações, à volta disso. Mas também é um grupo importante para poder contribuir e financiar a economia, contribuir, aliás, para a atividade econômica mais dinâmica, com base nas atividades que serão financiadas por este crédito. Então, o que estou a dizer, em outras palavras, é, por exemplo, a integração de sistemas de informação. Se, por exemplo, a fintech tem informação disponível suficiente sobre o risco de crédito de determinado cliente, ou seja, ao longo do tempo, por causa da literacia financeira que envolve este processo, por exemplo, de concessão de crédito, a pessoa começou com os 1.000 meticais, vai subindo para os 2.000 meticais. Este processo de aprendizagem e de maturação, até em termos de literacia financeira, até em termos de gestão financeira do próprio cliente, pode ser que daí ele queira ir para o próximo nível. Mas para tal, o banco tem que ter informação suficiente que lhe permita a mesma segurança que ele teve de subir nos rankings da fintech para níveis superiores de adiantamento de crédito, de liquidez, por exemplo, o banco também ter a mesma segurança. Mas para tal precisamos de sistemas de informação integrados, precisamos desta colaboração, precisamos também de uma regulação que permita que isso aconteça. Ou seja, precisamos de sair, por exemplo, de atacar nichos específicos de mercado e colaborar para atacar aqueles nichos que não são preenchidos nem pela formalidade excessiva da banca tradicional, mas também nem pela facilidade excessiva dos operadores, por exemplo, daqueles que transacionam valores extremamente baixos. Quando eles crescem no ranking, quem que lhes encaminha, por exemplo, para a banca mais formal? Qual é o processo de integração ou de inserção num novo nível que não é preenchido nem pela fintech, mas também ainda não é aceito pela banca? E nisso, eu acho que a colaboração pode ajudar, de facto, a termos esses instrumentos inovadores, talvez, essa provisão e partilha de informação inovadora, que, juntamente com o regulador, pode criar as facilidades necessárias para que isto aconteça. Então, mencionou aqui 3 pontos cruciais. Acho que vou mencionar assim: colaboração, integração e regulamentação. Sim.
Certo. Sim, basicamente. E, aliás, provavelmente esteja a ser influenciado pela moderação do meu painel, porque é exatamente isso. A resposta, o que vou procurar explorar dos oradores, é isso. Como é que eles podem colaborar? E, acima de tudo, quem pode liderar este processo? Se de facto, porque às vezes todos sabemos o que tem que ser feito, mas ninguém provavelmente assume a responsabilidade de dar o primeiro passo, ou se for para dar um passo coordenado, ninguém provavelmente lidera este processo de todos os atores envolvidos de forma conjunta desencadear um processo de ações que vai permitir preencher essas lacunas. Então acho que uma das coisas que está sendo explorado e vai ser explorado nessas discussões todas é isso, é a convergência de ideias e, acima de tudo, a ação, tal como fez referência. Que ação, que responsabilidade cada ator dentro desse ecossistema deve tomar, que é complementar aos outros atores para que, de facto, se atinja o objetivo desta terceira edição do FinTalks. My name is Felix Kamenga. I'm the Chief Commercial Officer for M-Pesa Africa. So M-Pesa Africa is a company that basically helps to scale M-Pesa across the Vodacom and Safaricom markets. So we work with 6 markets in total. That is Lesotho, Mozambique, DRC, Tanzania, Kenya, as well as Ethiopia. We also collaborate with Egypt and South Africa on some of our initiatives. So we're part of the Vodacom and Safaricom family. We have offices in Kenya as well as in South Africa. So Felix, you have been part of our conference today. You have been part of the discussions. You were one of our panelists. So at this point in time, we need to know from you, what's your view of the conference, this third edition? Is this your first time coming to Mozambique? No, actually, this is my second conference. Okay. I attended the very first one. Oh, that's great. Unfortunately, I missed last year, but I was very excited to be back for the third edition. And I can say it's a marked improvement. I can see all the hard work and organizations that's gone into it. I can also say the topics have been very relevant, and also so that even the audience participation has really improved. There's definitely far more attendees than there were the first time I attended, and overall it has been an amazing and eye-opening experience. I came here to learn as well, and it has really been an opportunity to learn more about what's happening currently in Mozambique, and some of the topical issues were actually raised. For me, what really stood out was the openness, and there was very open discussions around some of the topics. Yes. You know, we had people from different sectors, including regulators, we had people from fintechs, banks. But I also get the sense as well that there's a sense of unity around the challenges in the country, and now everybody has to pitch in to basically solve, and now we can leverage fintechs. So I got that sense when I was in there. Yeah. Okay. Yes. And let me put it this way, because this is the center of actually the conference topic. How do you think that we can really make this a shared journey? And looking at your perspective, because you not only see Mozambique, you see other countries' perspective. How do you see that we can really create and make this a shared journey in which we can share experiences, also share solutions, and make sure that we tackle the challenges that we have and we reach the objective? In this conference, one of the objectives or the main topic was the youth sustainability and employment, and also this transition to the generational wealth. So what do you think about it? Yes, I think, I've attended a number of conferences in my life. And, Yes. and I think what I have seen, what works in my humble experience has always been what happens after the conference. How do we create structures, those discussion groups
I mean, we've been very good at bringing onto the surface some of the issues that need to be tackled. As you said, some of the most topical issues today around the youth unemployment, which is a massive challenge for this country, and actually a challenge for most of the African countries, considering that we've got some of the youngest populations. And so this is one problem that we cannot basically take it easy on. We need to really make sure that we tackle this head on first. And of course, there was discussions about women. There was also discussions about a generational inclusion. But for me, what I believe would work best is also having those breakaway groups and making those decisions and holding people accountable in terms of forming the committees. I think this is a great platform for various parties to come together and really make recommendation and have a multi-functional, multi-organizational, multi-participatory group that basically looks at the topics and takes them to the relevant bodies for discussion. I mean, that for me is how you take it from words and To practical actions. To practical actions. That's what I find actually works. But I also believe just the fact that there's a platform to air and ventilate some of the issues really makes it is important as well, because these are things that will receive national attention. That's great. Yeah. I won't take much of your time at this point in time because I really want our invitees here to see and watch the conference and actually see the panel that you have been and understand actually the challenges and the solutions that you guys discussed and provided to our country. So thank you for coming, Felix. I wish to see you soon on the FinTalks podcast or in the next conference. Thank you so much. Looking forward to participating in more podcasts. Thank you. Amazing. Thank you. Thank you. Eu sou o Edvaldo Maes, sou docente no ISO-TC e coordeno os cursos que têm que ver com a área das tecnologias de informação e comunicação. No caso, o curso de Engenharia Informática e de Telecomunicações e o curso de Engenharia e Ciência da Computação. Já estou lá há mais de 10 anos e coordeno o departamento há sensivelmente 8 anos. Fantástico, fantástico. Então, Edvaldo Maes, estamos aqui hoje numa conferência onde a educação tem sido o tema central. Ou melhor, a educação tem sido uma das barreiras identificadas para a inclusão financeira e, naturalmente, para todo o processo da transição geracional e também a questão do autoemprego sustentável. Então, gostava de saber de si, exatamente porque está do lado da educação, está do lado da academia. O que está a acontecer neste momento? Quais são as dificuldades, eventualmente, que tenha nesta área? E também peço que nos traga uma outra visão. O que é que efetivamente de bom está a acontecer na academia em prol da inclusão financeira? Muito obrigado. Antes de qualquer comentário, agradecer ao MPES por esta iniciativa que nos permitiu de ver o que tem estado a acontecer a nível do MPES, seja em Moçambique, assim como em África no geral. E não vou falar da educação num contexto amplo, vou falar a nível do ensino superior. É verdade, foram colocados muitos desafios. E ouvi numa das apresentações que é necessário que se forme profissionais competentes e, além de profissionais competentes, também pessoas melhores. Ok, isto é um facto. E também faz-se a referência da necessidade de, nos programas curriculares das diferentes instituições, incluir a questão financeira. Todavia, a questão financeira no nosso país, para um contexto geral, é uma situação nova.
e boa parte dos currículos que estão em curso já foram definidos há bastante tempo e são poucos os que foram atualizados recentemente, o que faz com que muitos deles estejam desatualizados, entre aspas, no que diz respeito à inclusão de questões financeiras. Daí que, numa primeira fase, acho que é necessário que as instituições, num contexto geral, se revejam e redefinam os seus currículos de forma a incluir esta componente. Todavia, a revisão curricular é um processo, e é um processo que exige recursos e leva tempo. Mas existem instituições que já estão a trabalhar nesta questão financeira. Hoje não é assunto, não é dia para falar de banca, mas sim para falar das fintechs. Estas já estão a trabalhar nisto, já estão a propor soluções financeiras e já estão em projetos para aumentar a literacia financeira. Então, eu acho que numa primeira fase, antes de pensarmos na revisão curricular, devíamos pensar na aproximação dessas organizações às instituições do ensino superior. O que temos notado é que existe uma distância entre as instituições financeiras, no caso as fintechs, com as instituições do ensino superior. Elas estão à espera de resultados do ensino superior sem que apresentem aquilo que são as suas necessidades. Desta forma, não podem ser apenas as instituições de ensino superior a procurarem estas organizações para poder perceber o que é que elas precisam. Tem que haver também uma iniciativa por parte delas de irem informar e comunicar ao mercado quais são as suas necessidades. E neste âmbito, vemos esta conferência de bom grado como uma boa iniciativa, porque a Vodacom Empresa se aproximou das instituições de ensino superior e procurou saber quem é que poderia participar deste concurso, que consistiria em propor soluções que poderiam melhorar, seja na literacia, assim como na inclusão financeira. Internamente, há muitas soluções que vão se pensando, seja em projetos finais de curso, mas são soluções que são pensadas às cegas, sem conhecer necessariamente aquilo que são as fintechs, sem conhecer necessariamente o que é isto de parte financeira, olhando apenas na parte tecnológica. Desta forma, eu acredito que uma ligação entre as instituições de ensino superior e as organizações financeiras seria de um grande valor para poder melhorar ou aumentar esta inclusão que tanto se almeja. Traz aqui um conceito que realmente chama-me a atenção, porque em outros países, não vou agora mencionar quais em específico, mas esta foi uma solução efetivamente para reduzir o gap de formação versus necessidade de mercado. Então aqui, na verdade, o que o Edvaldo está a trazer é uma perspectiva onde nós colocamos as instituições a irem para as escolas e a proporem, neste caso, planos de estudo, ou pelo menos a propor matérias de estudo para que se formem indivíduos capazes de efetivamente responder à necessidade deste mercado. Isso é fantástico, mas já sente que está a haver este tipo de colaboração neste momento ou at all ainda não temos iniciação neste sentido? Bom, pela minha experiência durante este período, ainda tem sido a passos lentos. O que eu quero dizer é que ainda existe aqui um rio ou um mar a separar as duas áreas. Tem havido uma ou outra iniciativa, como esta iniciativa do MPES em particular, que tem decorrido, é a sua terceira edição, e tem decorrido tem sido uma vez por ano, e fora esse período não existe nenhuma outra relação entre as instituições de ensino superior e as as instituições financeiras. Ok. E o que acha que falta neste momento para que isto aconteça? Não será talvez também, vamos lá, tem sim o interesse das próprias instituições, mas a academia não poderia também ser precursora nesse sentido? Não há dúvida nenhuma em relação a isto. Eu, como costuma-se dizer, isto aqui é uma faca de via dupla.
Pois. Isto é, a corta dos dois lados, quer dizer é que cada um dos lados tem um papel preponderante a desempenhar. O que é facto é que nenhuma das entidades está a tomar a iniciativa. Ok. É necessário que alguém tome a iniciativa e vá atrás do que pretende. O que acontece é que, sendo este um tema novo, ainda não se tem uma visão clara da importância disto, provável a nível das instituições do ensino superior. Nota-se a importância disto mais para os serviços financeiros, porque é o seu negócio. Pois. Então, no dia a dia, precisam disto. Daí que conseguem notar que há fraca literacia, não há inclusão financeira, mas a instituição do ensino superior está preocupada em o quê? Em ter estudantes e lecionar as matérias que é suposto lecionar. Não faz parte do seu negócio, o que quer dizer que deve ser na base da necessidade, da iniciativa. Acho que é mais rápido. Não que seja obrigação, mas eu acho que estrategicamente é um pouco mais rápido a gente chegar ao objetivo do que partindo de uma entidade que não é o seu negócio, não é a sua necessidade emergente. Pois, pois. E agora ocorre-me ainda uma questão também central. Temos aqui, como parte da inclusão financeira, a necessidade de colaboração, não é? A colaboração agora entre as instituições financeiras, com as escolas, com o governo e com um conjunto de players aqui à volta que também fazem parte deste ecossistema e têm interesse, na verdade, que a inclusão financeira seja uma realidade. Então, como vê esta colaboração neste momento? Eu sei que já estamos, na verdade, aqui numa conversa que já tem tendencialmente uma resposta para esta pergunta, mas como vê esta colaboração? O que acha que está a faltar? E se calhar, além de um líder da mudança, quais instituições, talvez além das próprias instituições financeiras, também poderiam dar suporte nesta ligação com a comunidade estudantil para que realmente começássemos a pensar na literacia financeira como parte do currículo, como parte do dia a dia de um estudante, da preparação dos estudantes para a necessidade do mercado? Ok. Vou falar isto numa perspectiva já avançada. Por exemplo, existe a FSD, que já tem estabelecido esta ponte. Okay? Por acaso, já temos estado em várias conferências promovidas pela FSD no âmbito da divulgação das fintechs. Todavia, nesta experiência, acho que isto já vai de uns 5 anos para cá, que eu tenho estado a participar nestas conferências, mas eu não tenho visto muitas instituições do ensino superior. O que quero dizer com isto é que existem algumas entidades que já têm se esforçado, no caso, entidades não governamentais, já têm se esforçado, mas mesmo elas estão em quantidades reduzidas para poder dar vazão a todo o país. Assim como os recursos disponíveis para o efeito também ainda são escassos. Então, boa parte das conferências, como surgiu como proposta numa das apresentações, que a próxima edição fosse fora de Maputo. Então, estamos a falar de inclusão, mas por enquanto todas as edições, as poucas que existem, praticamente da única organização que tem realizado, foram todas realizadas em Maputo. Então, o que é que falta? Falta envolvimento de maior quantidade de intervenientes. Okay? Temos 1, 2, 3 entidades, mas as 1, 2, 3 entidades em parceria, até então o que eu tenho visto é mesmo o ISO-TC. Tenho visto o ISO-TC. É verdade que agora já conseguimos ver uma maior quantidade de instituições do ensino superior envolvidas, já que o projeto agora é a nível nacional. Mas eu acho que há uma necessidade de se incluir todas as áreas de operação que estejam envolvidas no processo de tratamento de dinheiro. Estamos aqui a falar de fintechs, mas, por exemplo, temos entidades que também têm estado diretamente relacionadas ao dinheiro. Pode não ser na produção, mas pode ser na retenção. O INSS, por que nunca foi incluído nestas atividades? Okay. Por exemplo, eu acho que o INSS joga um papel importante.
no que diz respeito a questões financeiras. Por quê? Eu tenho tido várias discussões com amigos, colegas. Alguns são mecânicos, outros prestam outro tipo de serviços. Não são trabalhadores, de certa forma, formais. E fazem o quê? Produzem dinheiro, ganham dinheiro. Mas, no final de contas, o que é que eles conseguiram reter? Quase nada. Pois. Não tem uma fonte onde eles vão dizer, "Epa, vamos canalizar aqui uma fonte que serve, de certa forma, de um seguro lá para frente, seja para nós, assim como para os nossos filhos." E não estão lá. O que eu acho é que existem várias entidades que estão relacionadas à questão financeira que não estão a ser incluídas neste processo. Dei um exemplo simples que é o INSS, que acho que joga um rol importante. E hoje em dia temos fintechs, não temos INSS. Eu acho que não faz muito sentido. Estamos a falar de finanças, não estamos a falar de retenção. Estamos a falar de finanças, não estamos a falar de impostos. Por exemplo, estivemos aqui em toda a conferência, em nenhum momento falou-se da questão de taxas. Quando digo taxas, estou a falar da parte de impostos, por exemplo. Eu acho que há uma necessidade de se ter todo o ambiente. E se nós temos todas estas instituições relacionadas, cada uma delas, a apresentar o seu papel dentro das finanças e, consequentemente, em função das fintechs, eu acredito que temos vários ramos por quais nós podemos seguir e assim melhor expandir aquilo que é o conhecimento em relação a esta área. Fantástico. Trouxe aqui insights interessantes sobre o que podemos fazer para aumentar a colaboração neste setor. Agora vamos falar um bocadinho de uma visão, diga-se de passagem, contrária, porque falou-se muito na conferência que há muita falta. Há muita falta, não está a acontecer, a educação ainda é um pain point mesmo para o avanço da inclusão, mas eu gostava de saber o que é que efetivamente está a acontecer de bom. Neste momento, falando da instituição que faz parte, acho que pode ser um exemplo, que programas ou que iniciativas têm feito parte do dia a dia da instituição ou que têm ocorrido durante o percurso de um ano letivo que efetivamente estão também a contribuir para a inclusão financeira, que provavelmente não se tenha visibilidade, mas que estão a desempenhar algum papel importante? Sendo direto, no ano passado o ISO-TC começou um projeto de teste de moeda eletrônica. Então, alguns serviços começaram a ser pagos através de moeda eletrônica. Então, a moeda eletrônica, além das fintechs, também faz parte da parte financeira e já tem-se visto as suas vantagens em relação a isto. É apenas um exemplo. Então, além disso, nós temos trabalhado muito mais na parte tecnológica, que é onde posso responder. Já nós temos uma componente da área de gestão e de finanças no que diz respeito ao programa educativo, tem cursos relacionados a isto, que eu não consigo responder com exatidão o que é que tem sido feito lá, que é possível que seja onde tem havido maiores iniciativas sobre a questão financeira. Tenho visto, assim ao alto, algumas visitas à Bolsa de Valores, algumas parcerias, existem protocolos estabelecidos com algumas instituições financeiras de modo a prestarem algum suporte, de modo a disponibilizarem alguns serviços, e tem havido formações extracurriculares relacionadas à área financeira, e isto tem sido publicado e tem havido uma massificação em termos de participação. Mas só para que conste, isto tenho apreciado de um outro departamento, que é o que tem estado a acontecer, então não consigo dar dados concretos em relação a isto. Já nós, o que é que temos feito? Naqueles pequenos projetos finais de curso, temos estado a propor soluções que têm que ver mesmo com questões de gestão de dinheiro. Eu poderia até pensar numa lista de coisas, mas existem vários projetos que têm que ver, por exemplo, com a questão de educação financeira nos mercados informais. Vi aí um projeto que permitia com que os vendedores de um certo mercado tivessem
conhecimento sobre como é que podem gerir as suas finanças, quando é que podem guardar e por aí em diante. Então existem alguns projetos que trabalham diretamente com as comunidades, só que com recursos reduzidos e feito por um estudante, muito provavelmente não tenha aquela abrangência esperada caso se fosse uma organização em si a investir na causa. Mas tem havido e tem sido incentivados projetos do género. Fantástico. Eu acho que já nos trouxe aqui uma visão muito importante e interessante, na verdade, sobre o que está a acontecer na academia e dos desafios. Ficou aqui claro que a colaboração entre as diferentes entidades, e não só as conhecidas, mas as outras que também fazem parte deste ecossistema, como referenciou aqui, também precisam fazer parte e também precisam juntar-se a esta causa para que a educação se torne um tema dentro de todo este contexto. Muito obrigada, Edvaldo Maestro, por esta participação no FinTalks Podcast. Eu espero que continue a aproveitar a conferência e até a próxima. Olá, seja bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade primeiro. Cá estamos. Pronto, podes apresentar-te, por favor. Ok, eu sou Juma Zamudin, represento o Grupo Máximo. Vim a convite do M-Pesa para este evento. Quem é o Grupo Máximo? Ou o que é o Grupo Máximo? O Grupo Máximo é um grupo de empresas em que faz parte um banco e uma seguradora, um microbanco digital, o primeiro banco digital em Moçambique, e uma seguradora que começou de microseguro, agora somos um seguro tradicional, ou seja, um seguro como qualquer outro seguro, em que no passado nós trabalhávamos com pessoas de média e baixa renda, hoje em dia continuamos a trabalhar com pessoas de baixa e média renda, mas também podemos incluir aquilo que é a sociedade no seu todo. Okay. Fantástico. Então, vamos aqui ao nosso tema central. Hoje estamos a debater a inclusão financeira como um catalisador, na verdade, para a transição geracional e também o autoemprego sustentável. E gostava de saber de si como é que vê esta transição, quais é que acredita que sejam os desafios. Na verdade, já temos aqui explanados diversos desafios, mas acima de tudo, quais são as soluções e como é que nós podemos tornar esta jornada partilhada rumo a esta inclusão? Ok, primeiro eu acho que nós devíamos começar a definir quem é esta camada, qual é esta cadeia que a gente quer trazer para a inclusão. Ok? Se são as pessoas do meio rural, se são as pessoas do meio urbano, se são as pessoas um pouco mais a fundo. A partir daí nós podemos ter uma resposta. Não quero buscar desafios, como já bem disseste, são tantos e por aí em diante. Como é que eu vejo a coisa? Como é que eu olho para isto? Primeiro, esteve-se a falar ali na conferência, um jovem esteve ali a falar, não vou citar nome, esteve a dizer que os jovens não estão preparados para a luta, indiretamente. Eu concordo plenamente com ele. Em alguns distritos onde eu já estive, onde eu já passei, pelo menos para visitar, tu tens energia das 8 pelo menos até 17. Limitado. É limitado. Então, se será que é este nicho que a gente está à procura, que é para a gente trazer aqui para ao de cima? Tem o fator comunicação. Como é que ele comunica? Qual é o tipo de telemóvel que usa? Se usa um smartphone, se usa chamamos vulgarmente por bombinha. Será que quem é esta pessoa que nós queremos trazer para este nosso meio? Ok? Falou-se também ali que as conferências só acontecem em Maputo. Como é que a Vodacom, o M-Pesa, pode levar essas conferências às províncias? Será que não seria esta uma oportunidade ou esta uma maneira de nós fazermos com que essas pessoas passem do informal para o formal? Ok. Também esteve-se a falar ali, eu vi, por acaso não sabia que existia um banco chamado Futuro, através de uma senhora que esteve ali a falar também da Africa Works. Okay? Entrei e vi que este banco é licenciado e está na província de Nampula. Pois. Okay? Eu estou no meio urbano, mas não sei que existe um banco
numa província e que está a capacitar aquelas senhoras na agricultura e por aí em diante. Então, acho que é preciso nós levarmos, é preciso que nós fazemos chegar a informação. Será através da mídia, através da leitura. Eu gosto de ler, mas não sabia que existia esse banco. Imagina para quem não é verdade, não gosta de ler e não se informa. Então, temos que encontrar aqui um mecanismo de como, um vetor, de como é que nós podemos incluir essas pessoas nesta nossa cadeia. Okay. Eu vejo a coisa deste paradigma. Também vi alguns exemplos bons com a primeira senhora que esteve ali como painelista, que esteve A Gabriela Rosales. a Gabriela, que esteve a fazer uma apresentação, que trouxe dados reais, fatores, com nomes de pessoas que fizeram parte desta parte da inclusão financeira. Em Opavela, que é também na província de Nampula, falou também de Alto Moloco, na Zambésia, falou também de citou alguns exemplos em Gaza, em Yambane, e são dados reais que são trazidos de cima. FSD também entrou e disse, também tem programas que é de inclusão financeira. Será que nós estamos a direcionar estes programas a pessoas certas? Será que nós estamos a fazer o certo? Será que nós estamos a conseguir atingir o nosso grupo-alvo? Se não estamos, como é que nós devemos fazer? Qual é o caminho? Okay? A Vodacom, nós sabemos que está em todo o país, está em todo canto. Será que é através da distribuição do smartphone? Depois de nós distribuirmos o smartphone, qual é o passo a seguir? Se for o caso, qual é o passo a seguir? É ensinar a pessoa como usar o smartphone. Então, por que nós não ensinamos a pessoa primeiro como guardar dinheiro, como poupar dinheiro e como ter dinheiro? Para depois disso nós passarmos a educar a ele financeiramente através daquilo que ele pode fazer com o dinheiro e como é que ele pode ter o autossustento e o autoemprego a partir do dinheiro que ele produz dia a dia. Então agora, na verdade, foste para a segunda questão, que já estava mesmo a fazer, por conta das indagações que estavas aqui a trazer. Okay. Então, qual é que seria para ti o primeiro passo? O primeiro passo foi bem dito ali dentro, vou parecer repetitivo, é levar a educação às escolas. Na verdade, a educação já está lá. Em termos práticos, nós já temos escolas. Quando digo a educação, não, digo, já temos escolas que educam. Okay. O que está em falta, na verdade, para que nós tenhamos esta educação necessária para que alcancemos o objetivo da inclusão? Por isso falo do primeiro passo. Ok. Nós não podemos ver o dinheiro pela primeira vez ou ouvir falar do dinheiro pela primeira vez quando temos 16 anos ou 18 anos. Temos que ouvir falar do dinheiro na escola, na pré-primária. Para que serve o dinheiro? Por que tenho que ter dinheiro? E quais são as coisas que eu posso fazer com o dinheiro? E como é que eu posso guardar dinheiro para ter no futuro? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer com o dinheiro para capitalizar o dinheiro? Então, se a partir do pré-primário ou a partir de casa eu não consigo aprender como fazer, como usar o dinheiro, infelizmente nós não vamos ter sociedades prósperas. O que acontece é que eu vou crescendo. Aqui no meio urbano é um pouco diferente, porque as pessoas começam a ter uma mesada enquanto mais pequenos, não sei o quê, são educados. Nem todos, alguns são educados, e é por isso que depois se tem um progenitor que sabe como usar dinheiro, começa a educar o seu filho desde criança, leva ele a trabalhar, a lhe acompanhar ao trabalho, todas aquelas etapas, todas aquelas fases ele passa. Então, no meio rural, a pessoa cresce, não sabe para que serve o dinheiro, porque sabe que todos os dias tem o seu alimento, mas quando chega aos 18 anos, 17 anos, começa a ver dinheiro pela primeira vez. Uau! Afinal, o dinheiro pode fazer tudo isto. E ele automaticamente não sabe o que vai fazer com o dinheiro, não sabe como usar aquele dinheiro para capitalizar ou para gerar renda para as famílias, porque ele pensa que a vida termina ali, quando ele tem, enquanto pode fazer dinheiro para os outros que ainda vêm. É verdade. E como é que então acreditas que como sociedade podemos contribuir para que fechemos este gap? Porque a educação realmente é um ponto principal. Neste caso, a literacia financeira. Exato. É o que nós falamos aqui, é o ponto central desta conversa. Ok. Primeiro é preciso que aqui temos que nos aliar ao governo. Okay. Porque o governo é que chega primeiro em todo lado.
depois nós vamos com soluções. Nós até podemos ir com uma solução, mas se através das rádios comunitárias, que é parte do governo, nós não conseguimos educar essas pessoas a fazer isto, não é possível. Vou dar-lhe um exemplo prático. Em Chocoé, nas zonas recônditas, uma vez eu estive a passar por lá, nas zonas recônditas, muito recônditas mesmo, estive a escutar uma rádio comunitária, que não vou citar aqui o nome, estava a passar uma campanha de educação à rapariga, de como usar o penso diário. Fiquei atento. Ok, uma rádio está para ensinar a rapariga como usar o penso diário. Mas por que esta pessoa precisa de ser ensinada a usar o penso diário? Será que nós não podemos partir daí? E será que aquela mãe não conseguiu ensinar a filha a usar o penso diário? Será que os pais não conseguiram transmitir este conhecimento? Por que este assunto é levado à rádio? É dito assim, aqui na cidade eu nunca ouvi. Eu sei que uma mãe, quando tu chegas a uma determinada fase de adolescência, o teu pai diz, tu já és crescido, tens de ter este e aquele cuidado, por aí em diante. Por que no meio rural a coisa tem que ir à rádio, as pessoas têm que ser ditas, já faz isto, lava águas com sabão e por aí em diante. Então, eu acho que a educação é todo esse ecossistema. O governo está preocupado, sim, está preocupado, levou esta informação ao meio rural, esta informação foi difundida, as pessoas já sabem que tem de fazer daquela maneira. Eu acho que é assim que nós temos de fazer. Para além das escolas, incluímos isto no nosso currículo, do ensino básico, ou primário, básico, por aí em diante, eu acho que também temos que usar esses canais que são próprios para fazer essa divulgação. Fantástico. Tens mais algum comentário ou contributo ainda em torno deste tema? Em torno deste tema, talvez deixar aqui ficar que eu, enquanto banco, enquanto seguro, vou fazer a minha parte e vou ficar à espera que a Vodacom, o M-Pesa, me acompanhe neste trajeto. Eu sei que vocês vão me acompanhar. Sem dúvidas. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Chamo-me Ismildia Dombo, sou diretora e cofundadora da Tembani Africa Group. Fantástico. Então, Ismildia, falando então do FinTalks Podcast, estamos aqui hoje para conversar em torno do nosso tema principal da conferência, para dar voz aos nossos convidados e perceber quais é que são as perspectivas que colaboram ou corroboram, na verdade, e também que podem ser diferentes, para que realmente tenhamos a inclusão financeira como um pilar. Então, gostava de perceber de si como é que percebeu até aqui a conferência, o que é que viu como barreiras, desafios, oportunidades e se calhar até soluções que realmente permitam que nós tenhamos uma transição geracional e também esta geração do autoemprego, que é um ponto muito importante. Exato. Olha, a Tembani África, em primeiro lugar, é uma entidade que está diretamente relacionada com a inclusão financeira. Nós somos um catalisador da inclusão financeira em Moçambique. Temos trabalhado não só com PMEs no geral, né, as pequenas e médias empresas, apoiando naquilo que é formação na áreas de inclusão financeira, gestão empresarial. Acima de tudo, temos nos focado muito em mulheres e em jovens. Neste momento que estamos aqui a conversar, nós acabamos agora de concluir um programa que estávamos a correr em volta do país, que é a formação de mulheres, de um projeto que foi entre a Tembani África como implementador e também a FSD, que é por acaso um dos oradores hoje. Entretanto, nós tivemos a oportunidade de ter vários encontros, formar várias mulheres na área de inclusão financeira e que, mais uma vez, chamou-nos a atenção da necessidade, da alta necessidade que o país tem de continuar a formar mulheres. Eu percebo que a maior parte das pessoas, elas vão para o mercado, fazem negócios, começam os seus negócios em qualquer área que seja. As mulheres, eu vou dar exemplo, vou dar os exemplos de salão, de beleza, vou dar exemplo de venda de roupas que vem da China, do Brasil, da África do Sul, vou dar exemplo de catering,
É tanta coisa que as mulheres tentam fazer, mas a gente no final do dia vai ver que elas têm o talento. Elas têm, às vezes, até algum dinheiro para investir, mas no final do dia elas não têm ferramentas de gestão de negócio. O que, na verdade, faz parte da inclusão financeira. Gestão de negócios, estou a falar exclusivamente de como é que ela organiza as entradas e saídas de dinheiro, que é exatamente o que estava a discutir aqui durante esta conferência. Como é que ela organiza a entrada e saída de dinheiro? Se ela quer mais algum investimento no banco para ela conseguir incrementar aquilo que é o negócio e as vendas dela, como ela consegue se organizar, saber quais são as entradas e saídas para que o banco possa fundamentar o valor que ela quer pedir emprestado. Elas não têm isso. Então, nós formamos, nós ajudamos, mas não é o suficiente. Por quê? Porque elas também não têm condições de pagar continuamente por este tipo de formação. Então, nós às vezes dependemos de financiadores para fazer isso, mas nós gostaríamos de ter uma plataforma ainda melhor para conseguir dar este suporte, porque depois de elas pegarem o dinheiro que o banco lhes vai facultar, elas precisam de um acompanhamento. Como aplicar de forma eficiente, de forma eficaz, aquele dinheiro que é para conseguir fazer o retorno do capital financiado. Então, muitas das vezes é isso que elas não percebem. Elas sabem fazer negócio, sabem. Elas têm talento, têm. Mas agora, como fazer gestão do dinheiro? Como fazer gestão empresarial? Eu acho que é uma das ferramentas essenciais que nós precisamos. Por outro lado, também dei conta que estava-se a falar aqui muito sobre jovens, que é a empregabilidade. Também outro estudo que nós fizemos, tanto que vamos lançar agora um programa também para jovens. Tivemos a sensação no mercado, depois dos estudos que fizemos, que os jovens têm talento. Vi agora as faculdades que estiveram aqui a ser premiadas, eles têm talentos, eles têm conhecimento. Ali não é falta de know-how, mas é falta de iniciativas que levem os jovens, que conduzam os jovens a fazerem alguma coisa. Por exemplo, hoje tivemos estes jovens que venceram aqui, mas aquele conhecimento dali vai para onde? Aquele produto, até que o empresa pode aplicar, mas aquele jovem, para onde ele vai? Quem vai pegar nele, vai investir nele? Depois, para ele entrar no mercado do emprego, ele não tem anos de experiência, como é exigido nas empresas. Entretanto, ele tem talento. Quem está preparado aqui no mercado para pegar naquele jovem talentoso, treiná-lo e investir nele? Que é o autoemprego. Então, eu acredito que de tudo que se falou aqui, de tudo que eu estive a acompanhar durante a conferência, vai de acordo com aquilo que é, neste momento, o objetivo principal da Tembani. Nós trabalhamos com PMEs, sim, é um dos pilares que nós escolhemos. Contudo, nós nos focamos nas mulheres e nos jovens. As mulheres, porque, em primeiro lugar, aquilo que já estava a falar na conferência, elas são as que conseguem guardar as famílias. Os homens podem trabalhar, eles têm boas ideias, mas no final do dia, se eles não tiverem uma esposa, um backup ali, que vai conseguir fazer esses savings, esses grupos do Chitique, essas associações, e depois o dinheiro perde-se. Mas quando elas, exatamente, quando elas são treinadas, elas são formadas, elas são o garante. Elas tornam-se o garante do lar. Então, na verdade, a conferência está a ser tão interessante, porque ela está a trazer algumas respostas das quais eu já procurava, como entidade, como a cofundadora da Tembani, já procurávamos muitas respostas. Vimos ali, foram partilhados vários relatórios, que depois vou seguir esses relatórios para ter mais fundamentos, que é aquilo que, afinal de contas, estamos a fazer, não é um trabalho em vão. Afinal de contas, está tudo alinhado àquilo que são as perspectivas do nosso país e dos programas que temos visto. Então, agora me traz aqui uma questão. A Tembani, então, é uma instituição que tem cariz financeiro, vou dizer assim, ou neste caso, que está a contribuir para este ecossistema, mas não tem acesso, ou não teve acesso antes desta conferência, a uma série de informações que aqui foram partilhadas. Exato. Como é que nós podemos, então, se calhar, melhorar esta situação para que não só a Tembani, mas outras instituições também, outras entidades individuais, coletivas, também possam fazer parte deste ecossistema e tenham
esta colaboração a funcionar, porque afinal de contas, unidos é que realmente vamos conseguir chegar a Olha, algum uma das porto. coisas que eu dei conta é que o nível de partilha de informação está deturpado. Nós não conseguimos todos ter informação. Olha, um evento destes, quantas mais pessoas gostariam de estar aqui? E tinham algumas cadeiras ainda vazias. Quantas pessoas têm acesso à informação? Quantas pessoas podem ter essa necessidade de estar num ambiente destes e terem muito que contribuir, mas eles não têm informação? Eu acho que uma das principais coisas que nós precisamos fazer é encontrar uma plataforma certa para a partilha de informação. Alguém tem que ser o garante de que a informação que nós temos aqui no país, ela possa ser encontrada por quem precisa. Por quê? Porque estes relatórios realmente de tanta importância, nem todos tinham. Eu não tinha acesso. Há dias eu fui a um outro evento de inclusão financeira também, que está a ser gerido pelo BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, e eu trazia lá um relatório que eu, quando comecei a falar dos dados das PMEs, da mortalidade das PMEs no país, também não tinham essa informação e pediram que eu partilhasse a informação. Quer dizer que há uma série de informações que entre elas casam-se, entre elas funcionam como um circuito, mas que uns têm uma informação, outros têm outra informação. No final do dia, não temos tudo que pode nos facilitar a trabalhar. Então, creio que nós precisamos, sim, de um canal próprio para termos relatórios que são relevantes de certas áreas, de forma organizada, para que todos tenhamos acesso à informação que necessitamos para poder continuar a trabalhar de forma eficaz. Quem é que sugerias que fosse este canal? E quando digo quem, eu falo quem, Sim, é uma sim, instituição, é um compreendo. grupo, Sim, é uma sim. organização, Olha, uma entidade? deveria ser uma instituição, primeiro uma instituição pública que pudesse agregar toda esta informação, que é para ninguém ter que, em primeiro lugar, ter que pagar por ela, porque é um relatório que deve ser publicado. Então, devíamos ter sim uma instituição pública. No âmbito da inclusão financeira, eu creio que o próprio Banco Central poderia o fazer. Porque eles têm até, inclusive, um departamento de inclusão financeira que está até agora a fazer uma apresentação. Então, se eles têm esse departamento e eles já têm uma página web, um website, acho que não custaria nada incluir lá todos estes relatórios que estão a acontecer, porque eu vejo que até na maior parte dos relatórios eles têm algum tipo de envolvimento. Eles estão lá como parceiros, acredito que se calhar não metendo a mão, mas com conhecimento da matéria. Entretanto, eu penso que eles deveriam ser o guardião deste tipo de informação, que tem a ver com inclusão financeira, que tem a ver com bancarização, que tem a ver... É importante que seja o Banco Central a ter esta informação. Boa. Então, considerando isto, já falamos aqui da colaboração, de entidades que são chave. Agora vamos também para soluções. Ouvi aqui que a Tembani, na verdade, está a trazer soluções. Pois. Quais são as soluções práticas que estão a ser implementadas? E vou falar da Tembani porque agora é uma oportunidade de conhecermos. Quais são as soluções práticas que a Tembani está a implementar no nosso ecossistema que efetivamente estão a contribuir para a inclusão financeira? Olha, primeiro este programa que eu já estava a falar aqui, que é de formação de mulheres empreendedoras. Este programa ocorreu aqui em Maputo, Marraquene, Matola, Beira, Nampula, ok? E foi triste porque já tinha um budget estipulado para cada uma dessas localidades e tivemos inscrições, nós fizemos abertura usando as nossas páginas, redes sociais, no LinkedIn, LinkedIn, Instagram, Facebook, na nossa página web, e muita gente se inscreveu. Foi triste termos que limitar tanto, porque em Nampula, por exemplo, tivemos mais de 100 e tal inscrições e nós tínhamos apenas 35 vagas. Depois tivemos que puxar mais um pouquinho o número para 40, mas já estava fora de budget. Entretanto, creio que se 100 e tal registraram-se e nós só lançamos, acho que 2 semanas antes da formação, imagina se fosse com mais tempo, teríamos milhões ou milhares de mulheres a desejarem se registrar para ter uma formação. Quer dizer que é uma plataforma importante, a informação que é partilhada lá é relevante.
Em segundo lugar, nós temos também a nossa página, que é um produto complementar da Tembani, que chamamos de EduTech. O EduTech, Education Technology, é uma página nossa em que temos lá as formações digitalizadas. Então, de onde a pessoa estiver, pode ter acesso às nossas plataformas de formação, pode comprar a formação que quiser. Tem lá desde formação para as áreas financeiras, de gestão empresarial. Temos lá também algumas áreas de soft skills. Temos lá também algumas áreas de vocacionais. Então, a pessoa pode aceder e formar-se, treinar a si mesmo ou os seus funcionários, sem precisar chegar até a Tembani. O terceiro, que é muito importante e que eu estou a amar esse projeto, é de jovens. Depois temos descoberto que os jovens têm esse potencial tão bom. Meu Deus, é tanta inteligência nos jovens. E depois nós, hoje em dia, os pais estamos a investir nos estudos dos nossos filhos, tanto fora como dentro, mas agregam uma tal sabedoria, um tal valor, que depois eles se frustram, porque eles estão à espera de ir ao mercado e encontrar um emprego. Então, criamos aqui um projeto, que é o Jovem 360, que é um projeto como se fosse uma incubadora, em que eles ficam lá, são formados em várias áreas e tem coaches, que são outros jovens que já estão no mercado há muito tempo e que podem transmitir valores, que não é tão fácil assim. Se calhar eu sou bancária e eu já estou na banca há muito tempo, aparece um jovem e diz, não, eu queria trabalhar no banco para ser como ela, para ficar assim toda bonita toda hora, mas não sabe tudo, o histórico, de onde vem. Então temos uma equipe de jovens prósperos aqui do nosso belo Moçambique, que vão partilhar experiências, vamos fazer workshops. Queremos tirar a eles dessa mesmice que eu sei muito, mas ele nunca praticou nada. Pois. Que é para compensarem a compreender. Mas temos a segunda fase do projeto, que é para aqueles que têm ideias, poderem tirar as ideias da cabeça e fazermos um plano de negócio e financiar. Então, estamos a lançar este projeto até o mês de novembro, que muitos jovens podem se inscrever para participar do projeto. Numa primeira fase, o projeto conta com uma parte do financiamento. Contudo, teremos uma segunda fase que vai ter que ser pago, porque estamos já pensando também na sustentabilidade do próprio programa. Fantástico. Está aqui, o FinTalks Podcast é mesmo para isso, para dar voz para quem tem iniciativas e para quem tem oportunidades para mais moçambicanos poderem se desenvolver. Foi fantástico conhecer a Tembani. Então, diga-me como última questão, o que acha que se pode fazer mais? E falamos aqui de colaboração e eu vou voltar a enfatizar este ponto, porque efetivamente acaba sendo central para conseguirmos que iniciativas como esta cresçam. Então, o que acha que precisa mais, ou o que pode ser feito por forma que iniciativas da Tembani e outras, de certeza eu tenho aqui comigo que provavelmente tenho até conhecimento de outras iniciativas à volta, mas que não estão a avançar tanto. E falando dos números que mencionou aqui, nota-se que há um interesse. Então, o que acha que pode-se fazer mais para que este tipo de iniciativas seja realmente vista, apreciada, investida e realmente expandida para mais pontos do nosso país? Olha, primeiro eu vou falar sobre os canais de comunicação. Eu acho que nós temos muitas instituições, muitas entidades aqui no país que têm financiamentos, mas que poucos sabem sobre esses financiamentos. Eu vou já falar, não vou falar o nome da entidade, mas há dias eu partilhei, porque foi por ocasião do meu aniversário, partilhei um pouco da minha história, de onde é que eu venho, que eu nasci na Mafalala, eu cresci, depois fui estudar um bocado fora, voltei, tive oportunidade de trabalhar nas indústrias em Moçambique, de alumínio como a Mosal, petróleo e gás, como a Eni, fui a Angola, trabalhei para Angola na indústria de petróleo e gás, tive essas oportunidades todas e, pura e simplesmente, decidi escrever a minha história. E apareceram outras entidades a dizer, olha, nós queremos trabalhar contigo, Quer dizer que as entidades existem, mas onde está a comunicação? Há falta de comunicação sobre as coisas que estão a acontecer aqui em Moçambique. Há informação que está guardada em algum lugar que nós não estamos a ter acesso. Então, iniciativas, obviamente que existem várias iniciativas, têm trabalhado muito tempo com a New Faces, New Voices, que eles têm várias iniciativas maravilhosas.
Entretanto, há os que têm acesso a estas iniciativas, em primeiro lugar, que são os jovens, são as PMEs, são as mulheres, e também aqueles que podem financiar estas iniciativas. Olha, estamos em dois extremos completamente diferentes. Não nos conhecemos. É o marido e a mulher que ainda não se conhecem. Percebe? Porque eles fazem um casamento. Não é verdade? Há quem tem o dinheiro, há quem precisa do dinheiro. Sim. Eles fazem um casamento, mas é o marido e a mulher que ainda não se conhecem. Ok. Entretanto, acho que as plataformas de comunicação são a coisa mais importante que nós precisamos neste momento, porque as coisas existem, o dinheiro existe, os financiadores existem, as pessoas que querem ser formadas existem, as pessoas que têm conhecimento existem, as empresas que querem fornecer os serviços também estão lá. Então, precisamos mesmo de um ambiente de negócio mais aberto, em que todos podemos saber quem são os players do mercado. Acho que esse aqui seria um ponto muito importante e um desafio que eu poderia levar para todos nós. São as plataformas de comunicação. Muito obrigada. Eu adorei esta conversa. Eu espero que os nossos ouvintes também tenham gostado. E olha, foi um prazer tê-la aqui conosco no dia de hoje, aqui no FinTalks Podcast. Eu espero que continue a aproveitar a conferência e até a próxima. Olha, muito obrigada pela oportunidade de falar da Tembani, partilhar um pouco sobre esse nosso histórico e sobre aquilo tudo que está acontecendo durante esta conferência no dia de hoje. Foi realmente uma conferência super interessante. Falar sobre inclusão financeira, falar sobre as necessidades de empregabilidade no nosso mercado, eu acho que é um momento crucial que nós estamos a precisar no nosso país para quebrar certas barreiras. Então, eu é que agradeço por esta oportunidade. Chegamos ao fim desta edição do FinTalks Podcast especial, que é o 10º episódio, a partir aqui da conferência M-Pesa FinTalks. Eu espero que tenham todos gostado, pois hoje tivemos aqui diferentes vozes, líderes, especialistas, participantes, que partilharam connosco a sua visão de como podemos alcançar este objetivo em conjunto. E, acima de tudo, eu espero que tenham, a partir daqui, tirado muita inspiração, muitas ideias de como construir um futuro melhor para Moçambique. Acompanhe o nosso podcast a partir do MyMuse ou pelo YouTube. Partilhe para que mais pessoas tenham acesso. E desta vez é isto. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.